Terça-feira, 17 de março, nós estamos na quarta semana da Quaresma. Hoje, dia de São Patrício. A igreja celebra esse santo querido. Vamos rezar com muita fé a hora do Ângelus por todas as intenções que nós trazemos em nosso coração. Rezemos pelas pessoas enfermas, pela saúde desses doentes da nossa família, amigos. Rezemos também pela paz e o consolo para aquelas pessoas que perderam entes queridos nos últimos dias. Rezemos também pela paz no mundo, para que haja diálogo entre os governantes das grandes nações, para que busquem a paz em primeiro lugar e evitem as guerras. Rezemos com muita fé a hora do Ângelus e logo depois nós vamos fazer juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O evangelho desta terça-feira, quarta semana da Quaresma, é de João, capítulo 5, versículos de 1 ao 16. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada de 5 colunas. Em hebraico, a piscina chama-se Betsaida. Aí ficava uma multidão de doentes, cegos, coxos e aleijados, esperando que a água se movesse. Isso porque de vez em quando um anjo descia e movia a água da piscina. E a primeira pessoa que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curada de qualquer doença que tivesse. Estava aí um homem cuja doença já durava 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que aí estava fazia muito tempo. Então lhe disse: "Você quer ficar bom?" O doente lhe respondeu: "Senhor, não tem uma pessoa que me atire na piscina quando a água começa a se mover. Quando eu vou, outro já desceu antes de mim." Jesus disse: "Levanta-se, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou bom, pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Por isso os judeus diziam ao homem que tinha sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca." Ele respondeu: "Aquele homem que me curou disse: pegue sua maca e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que lhe disse: pegue e ande?" O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus tinha desaparecido no meio da multidão reunida naquele lugar. Depois disso, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: "Você ficou bom. Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior." Então o homem saiu e foi dizer aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia essas coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz mais uma vez uma cura em dia de sábado e é recriminado por isso. Jesus não está preocupado que dia da semana é,
mas ele está preocupado com o sofrimento do próximo, o sofrimento das pessoas que estão ali perto dele. E Jesus vai para uma piscina perto do templo, havia uma piscina, havia uma festa no templo, Jesus estava naquela festa, sai e vê ali a multidão, e ali tem uma piscina perto da porta das ovelhas, perto de uma porta onde eles levavam ovelhas para serem sacrificadas no templo. E ali havia uma piscina que, segundo a tradição dos judeus, segundo a crença deles, um anjo descia de vez em quando, mexia a água, e quem entrasse primeiro na água ficava curado. E havia ali um paralítico há mais de 30 anos, que ele ficava todos os dias ali tentando entrar na piscina quando a água se movia. Mas não conseguia porque outras pessoas passavam na frente dele e ele ia ficando ali para trás. Não conseguia entrar naquela água. Jesus vê aquele homem, sente dó, compaixão, aproxima-se dele e pergunta: queres ficar curado? Claro que ele quer, né? Era tudo que ele queria há tantos anos. E ele responde a Jesus: sim, mas eu não consigo entrar na piscina porque ninguém me leva até lá. E quando eu tento ir, outras pessoas entram na minha frente. E Jesus fala para esse homem: pega a sua maca, levante-se, pegue a sua maca e ande. E o paralítico levantou, pegou a maca e saiu andando. E Jesus desaparece no meio daquele povo, no meio da multidão. E quando esse paralítico está andando, todo mundo olha, vê ele andando, carregando a cama, ninguém elogia, ninguém se alegra porque ele recobrou a musculatura, o corpo, a agilidade. Ninguém observa isso, ninguém elogia, só veem ele carregando a maca. E chama atenção, porque você está carregando a maca no dia de sábado, não é permitido. Aí nós vimos a diferença. Jesus vê o sofrimento daquele homem, cura aquele homem. Jesus não está preocupado que dia é, mas as pessoas que estão ali estão interessadas em cumprir normas, leis, preceitos e não está preocupado com o ser humano. Vê o homem carregando a maca, ao invés de se alegrarem por ele ter sido curado, eles fazem reclamar, chamar a atenção daquele homem porque ele está carregando uma cama, uma maca num dia de sábado e não é permitido. Mas aquele homem vai onde? Vai para o templo. Quando ele se vê curado, ao invés dele festejar, comemorar com os amigos, ele vai ao templo. E lá encontra Jesus. E Jesus olha para ele e diz: você bem se vê que você está curado. Não peques mais para não te acontecer coisa pior. Jesus está falando do pecado, da morte, da perda da alma, do inferno, né? E Jesus fala: não peques mais para não te acontecer coisa pior. O pior que a paralisia seria o pecado, a morte no pecado. E Jesus adverte esse homem. E esse homem vê Jesus, né, reconhece que foi ele que o curou. E quando sai dali, ele procura os doutores da lei e diz que quem o curou foi Jesus, foi aquele homem. E aí os judeus, os doutores da lei, os fariseus procuram uma oportunidade para matar Jesus, para entregar Jesus à morte, para perseguir Jesus, capturá-lo e entregá-lo aos chefes, aos poderosos para ser crucificado. Só porque Jesus cura num dia de sábado, porque Jesus vê o sofrimento daquele homem. Quantas pessoas hoje em dia, no nosso século, tantas pessoas que dão a vida para curar os outros, para cuidar das pessoas nas ruas, dos doentes, para matar a fome das pessoas e são criticados. Muitos dizem, aquele padre, aquela pessoa está cuidando de vagabundos, de maconheiros, de drogados, dependentes químicos que devem morrer, devem ficar nas ruas mesmo. Existem padres, existem pessoas que vão até essas pessoas doentes, essas pessoas que sofrem, que estão ali jogadas nas sarjetas, abandonadas pelas famílias, pela sociedade, porque estão no vício, estão doentes,
e são esquecidas. E essas pessoas que fazem isso são criticadas. Aqueles que matam a fome dos outros, às vezes são criticados. Pensemos um pouquinho nos nossos julgamentos. Será que nós nos alegramos quando alguém fica curado, quando alguém se liberta de um pecado, quando alguém recebe uma graça? Ou nós criticamos, nós sentimos inveja, ciúme? Pensemos nas nossas atitudes. Nós somos como Jesus ou como os fariseus? Como nós nos comportamos diante do sofrimento das pessoas? Nós observamos o sofrimento, nós cuidamos, ou nós ignoramos, como aquele paralítico foi ignorado há tantos anos? Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.